Hola, mi nombre es Auxilia Afonso, yo soy profesora de la Universidad Federal de Campina Grande, del programa de posgrado en Historia y del curso de Arquitectura y Urbanismo de la misma universidad. Yo voy a presentar el trabajo con el título Armando de Holanda y la Industria, el legado de la arquitectura industrial producida por Armando Holanda en el nordeste de Brasil, y con el recorte temporal entre los 60 y los 70. Bueno, el trabajo tiene como objeto de estudio la producción industrial del arquitecto, que es conocido por un libro, un clásico, aqui em Nordeste de Brasil, intitulado Roteiro para Construir no Nordeste. Este livro foi publicado em 1976 e se convertiu em uma referência na área de projetos arquitetônicos, propondo princípios para concebir uma arquitetura em los trópicos. Pero durante muitos anos, sua obra quedou olvidada, porque ele faleceu muito temprano, a los 39 anos de idade, e desde então, os estudos sobre seu trabalho quedaram como parados. E esse trabalho, agora, pretende resgatar essa produção do arquiteto, descobrindo em las investigações que grande parte de sua obra são edifícios industriais produzidos para a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste de Brasil. Bueno, como guión, yo seguiré un sumario, ¿no? Haciendo una breve introducción, algunos datos biográficos sobre el arquitecto y un poco sobre su libro, que es el clásico, y también tratando de una arquitectura de sistemas con proyectos industriales que ele propôs sobre a industrialização de pré-fabricados em hormigón. Harei umas considerações finais e logo a bibliografia consultada para o trabalho. Bueno, antes de todo, é importante entender um pouco quem foi Armando de Holanda. Armando nasceu em uma cidade interior de Pernambuco, em nordeste de Brasil, chamada Canhotinho, em 1940. Em 1959, ele iniciou aqui em Recife sua graduação em Arquitetura e Urbanismo, em La Faru. Em 62, concluiu seu curso e, em seguida, foi invitado para ser um master em la UNB, Universidade de Brasília, com o professor que coordenava o curso, era João Filgueiras Lima, conhecido por Lelé. Este curso foi um curso específico, muito restrito, para alguns poucos profissionais de Brasil. E entre eles estava Armando Holanda e outro aqui arquiteto muito bueno da região, Glauco Campelo. Os amigos foram estudar em Brasília, pero o que passou é que no próximo ano teve o golpe militar e a Universidade de Brasília teve que ser encerrada por seus ideais vistos como comunistas. O arquiteto voltou então ao Recife e começou a publicar, a escrever sobre pré-fabricação. E com textos muito rico que utilizei na investigação, chamado Arquitetura de Sistemas. Isso o interesse por el tema da fabricação, isso com que ele procurasse no exterior, especificamente em Holanda, um curso de pós-grado, exatamente para tratar de pré-fabricação. No Bouwcentrum de Roterdã, ele passou 6 meses convivendo com arquitetos do mundo todo que iam estudar pré-fabricação em hormigón. Volve a Brasil e abre seu despacho e começa a fazer muitos projetos, e principalmente para a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que era que fomentava
las obras, los proyectos, las fábricas, e, assim sendo, ele começa a dar classes também na universidade, pero falece luego em 79, muito jovem. Bueno, ele é famoso por esse livro, como eu falei, Roteiro para Construir no Nordeste de Brasil, e que é uma referência por proponer uma arquitetura para os trópicos, com vários princípios, e em seguida publica não, o tema que eu falei de arquitetura de sistemas. Esse texto é um texto muito rico, e daí eu extraí muitos princípios que o arquiteto pensava, e também dessa formação europeia, e também em Brasília, com Lelé. E, em seguida, ele empieza a fazer esses projetos aqui para a Sudene. Ele projetou obras para todo o Nordeste brasileiro, em estados como Ceará, Paraíba, Sergipe, Piauí. E essas fábricas, vamos ver em seguida, seguiam critérios projetuais da modernidade, como plantas livres, como vamos ver a seguir, todos os seus princípios. Bueno, eu vou, de uma forma muito sucinta, por exemplo, aclarar sobre pontos dessa produção industrial de Armando de Holanda. O primeiro ponto são plantas com ruegos neoclássicos, planos muito definidos para a organização do espaço, trabalhando com modulação. Em seguida, o segundo ponto, são planos com plantas moduladas. Todos os projetos partem de uma modulação muito fixada, muito planeada. Em seguida, e vocês podem ver em las imagens, ele também, preocupado com o clima, a arquitetura bioclimática sustentável, ele proponia sempre muita vegetação para criar sombras. E também trabalhava com volumes muito puros, muito silenciosos, como esse da fábrica da metalúrgica Santa Cruz. Também buscou pôr em prática sua formação em pré-fabricação, e todos os projetos adotavam critérios como brises, soleios, elementos vaziados, como cobogós, sempre estandardizados, pré-fabricados. O sexto ponto é a utilização de poucos, pero consistentes materiais. Ele pensava como Mies, que menos é mais. O sétimo ponto, uso constante da pré-fabricação, não somente em brises, pero em toda a obra. Ventanas, puertas, todo pré-fabricado. Então, ele viu que os edifícios industriais eram, assim, ferramentas para ele poder pôr em prática sua teoria sobre a pré-fabricação. Nada melhor que uma indústria para ele exemplificar o que ele pensava, o que ele creia. O oitavo ponto é a adoção sempre de torres de água, marcando esta volumetria. Todos os seus projetos, esses castelos de água, são elementos, ademais de belos, não? Porque volumetricamente são muito bonitos, e a composição, mas também sacava partido do hormigão. Todos também pré-fabricados. E também ponto 9 de nossas observações é a questão da atenção a los detalhes construtivos. Mirando o material de projeto do arquivo, do Memorial Denis Bernardes, da Universidade Federal de Pernambuco, que todo esse material eu tive acesso através deles, e também de LIAU, que é o Laboratório de Imagem e Arquitetura, e do Instituto Armando Holanda, eu pude ver estes projetos originais. E é impressionante a quantidade de detalhes. Ele detalhava todo.
e a mano, assim, um trabalho fantástico. Então, para concluir, é importante ver não, que esse trabalho de seu livro, tá? Roteiro para construir no Nordeste, estes princípios estão involucrados em sua forma prática de projetar. E, em seguida, podemos aqui indicar uma bibliografia que trabalhamos, que pode ser consultada em nosso artículo, e assim, e poner Armando de Holanda no rol e na lista de arquitetos modernos preocupados com a pré-fabricação e com o clima. Era suas características principais. Bueno, e aqui agradeço, muitas graças ao Incuna e desejo êxito às jornadas europeias de patrimônio e também agradeço o apoio de minha Universidade Federal de Campina Grande, em La Paraíba, e do programa de pós-grado em História e de nosso grupo de investigação, o Grupal, Grupo de Pesquisa, Arquitetura e Lugar. Muitíssimas graças e bom evento.